Se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença Não se detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem, é Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem no céu dessa tua presença. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença. A sua rádio feita pra você. Acesse o nosso site www.radiomorianaweb.com.br. Agora com vocês, o programa Fala Pastor. A apresentação, Pastor Nilton Santos e convidados especiais, trazendo para você assuntos atuais do nosso dia a dia. Programa Fala Pastor.
Muito bem, Deus abençoe, meu amigo, minha amiga, muito boa noite, seja bem-vindo, isso mesmo, você em qualquer lugar do Brasil, aquele alô e aquele abraço todo especial, meu amigo, minha amiga, ouvinte, ligado no programa Fala Pastor, sintonizado na Rádio Moriá, na web. Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus. Lembrando que você está sintonizado na Rádio Moriá, na web, www.radiomorianaweb.com.br e também ao vivo na transmissão no Facebook Nilton Mar Santos e também transmissão Moriá. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Fique conosco até as 19h40, nós vamos com você levando informação em forma de debate, tá bom? Para ouvir a sua participação nesta noite, tá bom? Você é muito bem-vindo em qualquer lugar do Brasil, participe conosco aqui da nossa programação que está aqui, muito bacana nesta noite, um assunto muito importante, né? Inclusive para a nossa população aqui de Angra dos Reis, que é sobre o decreto municipal do prefeito que foi liberado ontem, a flexibilização das igrejas, tá bom? Hoje o assunto será esse, e nós estamos aqui, e estou aqui com dois convidados especiais, que são pastores, meu amigo, né, pastor Moisés, da Igreja Batista Viva, presidente lá da Igreja Batista Viva, né, pastor Ronaldo, seu auxiliar também lá da Igreja Batista Viva. Pastor, meu amigo, muito obrigado por atender o convite, tá? Seja bem-vindo e muito boa noite. Para nós é um prazer muito especial poder falar de um assunto tão pertinente para o nosso momento. E eu quero convidar você a estar aí compartilhando, quero convidar você a estar aí chamando os familiares. Por quê? Porque está surgindo muitas dúvidas em relação a esse tema, sobre a volta dos cultos ou não. Então, você vai ser nosso convidado aí por alguns minutos e vamos debater esse assunto de uma forma muito especial. Fica com a gente. Pastor Ronaldo, meu amigo, muito obrigado a primeira vez aqui, né, o seu carinho, tá, por atender o nosso convite. Deus abençoe, boa noite e muito obrigado, amém? Obrigado a vocês por me convidar a estar aqui com vocês nessa noite. Quero deixar um abraço aí aos irmãos que estão nos ouvindo, que Deus possa abençoar as famílias, e com certeza vai ser uma noite de muita reflexão e crescimento para nós. Deus abençoe a todos. Amém. O nosso aqui, querido pastor Ronaldo e pastor Moisés, ambos da Igreja Batista Viva aqui do Parque Mamucaba, tá bom? E vamos com você até as 19h40, levando informação em forma de debate, esse assunto muito importante que é a volta das igrejas. Hoje, terça-feira, 5 de maio de 2020, Deus abençoe a sua vida, meu amigo, abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Provérbio 29:2, quando justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo padece. Bom, muito bem, para a gente começar e dar início aqui, pastores, o nosso bate-papo, também o nosso pastor Jean Carlos aqui conosco, nosso diretor de programação conosco aqui, sempre ligado, nos dando um apoio aqui abençoado, né? Boa noite, pastor, Deus abençoe o senhor. Mas antes da gente começar aqui o nosso bate-papo sobre o decreto municipal, eu queria convidar você, amigo, ouvinte, a participar conosco, né? Você teólogo, você pastor, né? Você católico também, evangélico, você que está acompanhando a nossa live também na transmissão Moriá e na rádio Moriá na web. Você pode participar. Qual a sua opinião, né? Semanas atrás nós aqui fizemos um programa sobre a flexibilização das igrejas, né? E aí foi até falado com o nosso prefeito Sandro aqui, debatemos o assunto, muitas pessoas aqui participaram, né? E aí hoje então estamos aqui voltando com o mesmo assunto, mas agora já com o decreto liberado, né, da flexibilização, e agora podendo voltar aos cultos. Tem pastores que concordam, outros não concordam, ovelhas, membros, teólogos, né, concordam. Tem pastores que estão urgentemente já preparando a igreja para começar o culto, outros pastores não, vai aguardar ainda, né, até o final da quarentena. Então são diversas opiniões, né, e nós aqui estamos aqui para debater e ouvir a sua opinião, meu amigo ouvinte. Pastor Moisés, uma visão geral sobre esse decreto. Qual a vantagem e a desvantagem que esse decreto pode proporcionar para
pastores e igreja, né? Porque quando tem uma opinião, um assunto que divide opinião, então o senhor tem uma visão geral, né, daquilo que é bom e daquilo que pode não ser bom. E aí daqui a pouco o pastor Ronaldo também dá o seu parecer geral para a gente entrar então aqui sobre os artigos e incisos do decreto municipal aí liberado pelo nosso prefeito Fernando Jordão. Amém, com certeza. Na verdade, eu coloquei até no nosso grupo, o grupo do conselho, que esse decreto é uma grande vitória para o conselho, porque desde o princípio eu fui um dos que sempre me coloquei contrário ao fechamento, no sentido de vir de fora. Eu sempre achei que as autoridades tinham que primeiro sentar com o conselho e ouvir o conselho. Então eu vejo esse decreto com uma grande vitória para nós pastores, né? Porque nós agora vamos sentar e nós vamos ver o que nós vamos fazer. Vamos fazer o melhor sempre para nossas ovelhas. Porque se tem alguém que conhece as ovelhas, somos nós. Então eu vejo assim muito favorável, tá? Eu acho que já deveria ter ocorrido há bastante tempo isso. Mas agora nós vamos sentar e dentro até dos pontos de cada artigo, aí nós vamos estar conversando sobre realmente qual é o tempo certo, na nossa opinião, respeitando a opinião de todos os pastores, né? Tem alguns que até já vão abrir durante essa semana, porque na verdade há esse direito. Agora, não quer dizer que todos vão estar acompanhando. Inclusive tem pastores locais que são, né, regidos por autoridades de fora. Eles têm uma cobertura espiritual, né? Aqui eles representam um nome e eles precisam acatar sim a direção às vezes, né, de um conselho, a direção às vezes de uma diretoria. Então tudo isso nós vamos respeitar com muito carinho e atenção. Claro que eu não vou fugir, né, do meu posicionamento, vou deixar claro qual é a minha posição aqui no decorrer do bate-papo, mas dentro da pergunta eu sou totalmente favorável, tá? Que nos dê a autonomia para decidir o que nós vamos fazer realmente com os nossos rebanhos. Não aceito hipótese alguma, né, ordem de fora, porque eu acredito que o conselho nasceu para isso. Ele nasceu para ser ouvido. Tem uma voz, né, pastor? Uma voz ativa. A voz ativa em todos os sentidos. E as autoridades que realmente entenderem isso, podem ter certeza que estão um passo à frente das demais. Bom, muito obrigado aí a nossa fala. A fala do nosso pastor, numa visão geral, meu amigo pastor Ronaldo, numa visão geral sobre esse decreto aí. Vantagem ou desvantagem, qual a sua visão O decreto em relação a isso? já é chamado flexibilização. Flexibilizar, não abrir, né, totalmente. Eu acho que isso já tem que estar na consciência de cada um de nós, que essa flexibilização, ela tem que ir, tipo assim, já é o primeiro passo, não a totalidade do que nós queremos. Porque, logicamente, todos nós queremos que as nossas igrejas voltem, os cultos estejam envolvidos, mas também a gente tem responsabilidades. Vamos dizer, quando se fala de flexibilizar, é o que está acontecendo. Por exemplo, os comércios estão tendo uma flexibilização. Então, se deixar, os comércios vão tomar numa totalidade. Isso é o grande problema. Então, a gente tem que ter em mente, como pastor, essa questão de flexibilização. Não é uma totalidade. É uma bênção, é um passo inicial. Eu acredito que já é uma vitória, porque a gente está assim, caramba, quando é que vai começar essa situação toda, vai retornar isso, vai retornar, ou então já foi dado o primeiro passo. Então eu acho isso uma grande bênção, mas por outro lado, aquilo que nós falamos, é com muito cuidado para que a bênção não venha se tornar maldição. Bênção, os pastores têm que colocar bem na mente, é flexibilização, não é a liberação total que nós queremos. Até porque, pastor, cortando aqui o senhor, se o pastor ele abre a igreja, né, e deixa como um todo congregar como antes, ele será penalizado, né? Será penalizado e prejudicar o restante do rebanho, do corpo inteiro. O que nós precisamos hoje, até aqui começando falando sobre isso, é nos conscientizar que isso é uma flexibilização, gente.
Porque tem muita gente talvez, caramba, agora vai, daqui a pouquinho, todo mundo prejudicado. Então, eu acho que os pastores deveriam estar, todos eles, pastores de igreja, estarem atentos a essa direção que é dada. E essa conversa que a gente está tendo aqui. Bom, muito bem. Aí a nossa fala do nosso pastor Ronaldo. Meu amigo, você pode também participar. Tem muitas pessoas aqui acompanhando a gente aqui ao vivo. Né? Você pode dar a sua opinião em relação à volta às igrejas. Né? Você pode dar o seu parecer. A gente vai ler com certeza. Você pode fazer algumas perguntas, né? E também vamos tentar te responder. E aqui temos aqui uma pergunta do Léo Aristide, que está no artigo 2º, no inciso 2, que diz manter o distanciamento de 1,5 m, né, entre as pessoas em todos os momentos da celebração religiosa. Artigo 2º, inciso 2. Artigo 2, inciso 2, vamos lá. O Léo Aristide diz sim, com revezamento de membros em igrejas grandes. Igreja com 100 pessoas, 40 já é multidão. Agora igreja com 300, 400 pessoas, como vai funcionar? Né? Então assim... né? Aí começa tudo, né? Aí... alguém vai ter que selecionar. Selecionar. E quando você começa a selecionar, você já começa a errar de alguma forma. Eu ouvi alguns pastores já colocando, né, na internet como é que vai ser os cultos. E isso me trouxe preocupação, porque o pastor já começou ali, não pode criança, deixa as crianças em casa. Como é que uma família deixa o filho em casa? Com quem? Com quem? Não. Já começa a ferir algumas coisas. Segundo, os idosos também não poderão ir. Outra coisa complicada, porque eu acho que dificilmente tem um adorador igual, né, uma pessoa, né, não vou nem botar idoso aqui, mas uma pessoa realmente bem vivida, uma pessoa que realmente passou por todas as etapas, o que ela quer adorar. Minha mãe mesmo, tá, se eu falar, vai ter culto, ela vai estar lá esperando lá, e ela já está com 76 anos, entendeu? Então é muito difícil separar. Agora, outra coisa também, nós não estamos falando, eu quero deixar bem claro aqui, tá, que eu não estou puxando nem para um lado nem para o outro, nós estamos debatendo um assunto importante, entendeu? O pastor Moisés é contra. Pelo contrário, já disse que desde o início, o pastor está aqui, o pastor presidente, meu presidente, desde o início eu fui um que mais lutei para que pudesse ter esse decreto. Mas agora a gente precisa saber lidar com essa abertura, como o pastor Ronaldo falou. Porque é o seguinte, não é uma reunião, não é um ensaio, nós estamos falando de um culto. Né? Minha origem é pentecostal, entendeu? Não tem como ficar 1,5 m separado, não tem como ficar uma faixa. Isso é bonito no papel. Agora, quando a chapa esquenta, quando o óleo desce, quando a nuvem baixa, quando o cheiro do céu começa a aparecer, mas não tem jeito, amado. Não tem jeito. Eu me lembro do meu início aí na caminhada com o pastor Ronaldo. Até aviãozinho a gente fazia. Era voo rasante, amado. Então é bonito no papel, é bonito. Eu vou no mercado, tá lá uma faixa, tá um X. Agora na igreja botar isso, na hora que a unção descer, rapaz, eu quero ver o negócio funcionar. E um detalhe interessante, tá? Nós vamos tentar colocar isso em prática, não tenha dúvida. Agora, o interessante é que, como eu falei, quando a chapa esquentar, pode ser que a gente fira algumas coisas, aquilo que o pastor Ronaldo falou. E a maioria, às vezes, dá um tiro no próprio pé. Bota isso ainda ao vivo. Bota o irmão chorando abraçado com o outro, ao vivo. Bota o irmão liberando uma profecia pro outro lá, ao vivo. Aí vai dar problema. Então, o que eu vejo é o seguinte, dentro da pergunta que o irmão falou aí. É muito difícil. E a minha maior preocupação é o seguinte: alguns tentando ajustar esse decreto dentro de um culto, pode ser que perca até a sua identidade. Pode ser que perca a sua identidade. E a minha preocupação é essa: nós não podemos perder a nossa identidade. Mas o culto está diferente. Será que eu estou na igreja certa? Por quê? Porque a gente não pode tornar frio aquilo que é quente. Então, dentro da pergunta dele, vai ser muito difícil, tá? Vai ser muito difícil. A não ser que, claro que a gente precisa trazer também sugestões, né? Vou deixar o pastor Ronaldo falar também. Mas a não ser que traga cultos especiais, culto para as crianças, culto para a terceira idade,
dentro até aquilo que o pastor Nilton Mar também falou na rede social dele, vai ver a possibilidade de fazer mais cultos, de repente, né, outros cultos. Aí sim, ninguém está, né, impedido, cada um vai ter o teu horário. Beleza. Agora, separar dentro de um rebanho sedento como está, pode ter certeza que vai ser difícil. Ainda mais com o número de, né? Porque tem igreja que tem, né, aí suas 100 pessoas, 200 pessoas, né? Como seria? Exatamente. É uma espada de dois gumes, né? O pastor Moisés está falando uma coisa aí que é realmente complicado, mas ao mesmo tempo, se quiser começar, vai ter que começar de forma, vamos dizer assim, muito tranquila. Eu acho que a melhor opção é essa que você falou, tipo, culto para classes de pessoas, tipo assim, jovens, adolescentes, terceira idade. Por quê? Porque é complicado isso. Por outro lado, se quer começar uma coisa, por exemplo, os idosos e as crianças, vai ser principalmente a pessoa que tem área de risco. Não vou nem dizer idoso. Pessoas que estão em área de risco, por exemplo, vai estar no meio de uma multidão. Então é muito complicado. Então a gente vai ter que trabalhar com muita tranquilidade e sabedoria. E não ser afoito nesse primeiro momento. Afoito no sentido assim, vamos fazer e vamos... A gente pode começar a quebrar tira uma as pernas. bala da boca de uma criança, né, Isso que eu tô falando. As igrejas estão sedentas por esse momento agora. Esse início, é aquilo que o pastor Moisés falou, esse início, eu vou dizer assim, esse início, a gente tem que ter muita sabedoria para fazer e tratar dessa situação. Porque a galera está querendo sair, aquilo que eu tô falando, a turma está precisando de um pé para sair de casa. Agora, se soltar isso aí, vai ser problema. Ou eu acho que a sua melhor opção foi essa. Culto por classe de pessoas. Tipo assim, se é terceira idade, evitando os que estão em classe de risco, logicamente, porque nós estamos vivendo um momento que tem que ser observado. Queira ou não queira, a gente está observando o momento que está acontecendo. Não adianta querer dizer assim, não está acontecendo. Está acontecendo, gente. É porque não morreu gente perto da gente ainda. Mas eu tenho amigo meu que morreu. O vizinho da direita, o vizinho da frente, o vizinho de trás, o vizinho de cima. Já morreu todo. Cada um vizinho morreu uma pessoa. O cara falou, eu acho que eu sou o próximo. Tem lugar, o amigo meu apavorado falou sobre isso. Então, não está acontecendo porque está havendo um controle na cidade. Isso está sendo, vamos dizer, no início a gente achou estranho, tal, mas eu acho que esse primeiro momento os pastores devem buscar muita sabedoria e conversar. É na multidão de conselheiros que se firma o propósito. Conversar com seus líderes, bater um papo, vamos procurar a melhor forma para iniciar alguma coisa. Dentro do decreto. Dentro do decreto. Não pode sair. Não pode Agora, qualquer ideia, qualquer projeto que o conselho interno da igreja tiver, bacana. isso mas aí. aliançado Agora, isso. No decreto. Eu acho que cada pastor tem que ter o decreto, sentar com seus conselheiros, gente que diz não também, que só gente que bate no ombro e fala vamos nessa que Deus é com a gente, no final vai ser todo mundo prejudicado. E ter sabedoria para começar as coisas. Agora, se começar a querer meter os pés pelas mãos, infelizmente nós vamos ter problema aí pela frente. Nós estamos aqui com várias pessoas aqui ao vivo e eu vou responder aqui uma pergunta, jogar aqui na mesa, né? Okay. A nossa diaconisa Márcia Brito Moura, né? Ela fala assim: a ovelha que chegar na igreja e a quantidade já estiver completa para aquele culto, você, pastor, mandaria ela voltar para casa? Você está vendo que o raciocínio não está numa linha só, né? A preocupação... Deixa eu responder aqui. Com certeza. Porque aí a gente pode ter um pontapé inicial. O que eu coloquei no grupo de pastores lá nosso, lá da Moriá, o que nós vamos fazer? Vamos reabrir? Vamos. Porque eu tenho pessoas, ovelhas precisando, né, espiritualmente, psicologicamente, né, e outro sentido precisando vir para a igreja, né? Então, o que a gente vai fazer, pastor? Estou falando na Moriá. Sim. A gente vai separar grupos por bandeira, né? Então, hoje eu fui na igreja, fiz lá a metragem, a igreja nossa é pequena, fiz a metragem, deu 7 fileiras deu 5 fileiras de 7 pessoas, né? Vai dar aí 30 e poucas pessoas na igreja. Então eu vou separar 3 ou 4 grupos, né? E horas específicas. Então domingo, bacana, domingo
das 17, exemplo, tá? Das 17 às 19, bandeira azul. Aí quem tá na bandeira azul? Vamos lá, aí é fulano, Beltrano. Aí dá 19h30 às 20h30, às 21h, bandeira amarela. Então quem tá na bandeira amarela? Então a pessoa que tá naquele grupo, ela sabe, respondendo aqui a diaconisa Márcia, ela sabe que ela não vai na igreja em qualquer horário. A igreja Moriá abriu as portas. Vamos lá. Não. Opa, eu pertenço a um grupo da bandeira azul. O grupo da bandeira azul, o culto é tal hora e tal dia. Então eu vou lá. Aí vai chegar, vai ter o gel, vai ter todos os requisitos. Mas é uma forma da gente poder atender todo mundo e não acontecer o que a diaconisa Márcia perguntou. É aquilo que eu tô falando. Se chegar num culto já está completo, infelizmente, fica na fila. Vamos fazer a fila. Não pode, mas o que a gente precisa entender... Vamos fazer uma fila pro lado de fora da igreja. O que a gente precisa entender é o seguinte... Se for embora, não volta mais. Pastor, o que a gente precisa entender é o seguinte: no papel é bonito. É bonito. Não, porque, por exemplo, nem todos esses bandeiras azul vão comparecer. Não vai. Aí já começa a surgir uma cadeira vaga lá, um exemplo. Aí eu posso responder essa pergunta aí. Ele vai chegar, se tiver mas ela está dizendo se está completo. Vou chegar lá. Aí pode até enriquecer, pastor, o seu projeto. Você pode dar uma bandeira para quem chegar. Você agora, o Ronaldo faltou, então você... Isso da bandeira azul chegar atrasado. Aí eu ia duas chegar bandeiras, azul, vermelho e amarelo. Você aí, não, pastor, você... agora é contigo. Se o Ronaldo chegou atrasado, você vai dizer para ele, você perdeu. Eu fui num Mas aí tem que ser realista. Eu fui num casamento, pastor. Eu fui num casamento aonde era assim, tinha sequência de casamento. A noiva atrasou, o líder religioso ela falou: olha, perdeu a tua hora, filha. Vai pro final da fila. Você falando aí, é interessante. Igual, por exemplo, vou usar um exemplo fora do Brasil. Em Seul, na Coreia, a igreja do Poyong-chu, cada culto cabe 50 mil pessoas. Um amigo meu teve lá e falou exatamente isso. Cada culto são 50 mil pessoas. E tem cada pessoa tem uma identificação. Então sai 50 mil e entra 50 mil. Aqueles 50 já não pode, porque a identificação dele não passa na portaria. Isso aí. Entendeu? Então, por exemplo... Vai ser esse na Moriá. Vai ser na Moriá. Cada culto 50 mil. Vai ser o diácono vai ser a roleta ali. Isso aí. Mas cara crachá. Pastorzão, dentro da pergunta também dele, é interessante porque pode chegar um visitante também que não sabe. Então, o que a gente entende é o seguinte. Aqui, mesmo que não tenha, se você tiver uma informação e passar para ele, nós estamos vivendo um momento... Ele tem que compreender, nós estamos vivendo um momento especial, é especial para a igreja. Então, olha só, vamos pegar aqui o projeto da Moriá. Existe esse projeto de bandeira. Se você quiser, a gente encaixa você em uma, mas infelizmente você vai ter que se adaptar dentro desse projeto. Nos perdoe, tá bom? Pode ter certeza disso, ninguém vai sair chateado ou revoltado, entendeu? Porque o decreto. O momento é esse. Não é a falta de amor do pastor, Exato, é o decreto municipal. Todo mundo precisa entender que é um momento especial. Isso aí. Um momento especial. Bom, vamos lá. E a gente não pode ferir as regras. Não pode. Porque pastor, somos eu vou deixar penalizados. você entrar, né? Eu tô com 40 aqui, vou deixar 5 entrar. É 40, não pode ser mais. Aí a fiscalização chega. Acabou. Aí não vai ter ninguém, vai ter bandeira azul, amarela. Não, vai ter branca, aí só acabou. Vai ter preto, bandeira preta. É o que eu falei no início e repito. Tem que ser algo muito bem organizado para depois não sofrer a consequência. Isso. Por isso é o seguinte, é melhor... Vai começar, por exemplo, sou corajoso, vai começar agora, vamos dizer. Corajoso não, acho que abriu a porta, né? Quem quiser começa. Mas com muita sabedoria. Sim. E preparar os obreiros para isso. Porque senão, meu irmão, daqui a pouco eu quero que a Moriá continue aí com as portas abertas, né? Outra coisa, sabe por quê? Porque a igreja sempre vai ser responsável. Sim. O Raimundo e a Maria foi na fila da Caixa Econômica, ela foi na padaria, no açougue, no mercado, ela foi na praia, foi na cachoeira, ela andou o Brasil inteiro. Mas se ela entrar na igreja e participar de um louvor, e se for diagnosticado, né, ela pode até não falar, mas alguém vai falar, foi a igreja. A igreja está passando o Covid-19. Então sempre vai cair nas costas da igreja e nos ombros do pastor, infelizmente. O que a gente precisa entender é que, independente dessa situação que você apresentou,
Isso pode acontecer. Pode acontecer. A gente não. Respondendo aqui a diaconisa Márcia. A gente não pode achar que nós estamos imunes. Tá? Isso pode acontecer, igual o pastor falou. Vai no mercado, vai em um monte de lugar, ninguém vai falar nada, mas dentro da igreja, se acontecer, vai vir a cobrança. Mas infelizmente isso pode acontecer. Nós estamos sujeitos a isso. É isso que a gente precisa entender. Lembrando, pastor, que ninguém é obrigado. Sim. Lá na Moriá, ninguém, eu vou colocar lá ainda no grupo, ninguém é obrigado a ir. Fique em casa. Não, você quer ir? Tem necessidade? Então vai. Ah, não quero, o pastor tá me obrigando. Não, João, jamais eu vou fazer isso. O bandeira azul que não aparecer, ele vai virar a bandeira vermelha. Você vê que crente que tem problema com isso. Ele acha que a fé vai tornar ele imune às coisas que acontecem. Não. Existe uma diferença entre fé e fanatismo. É bom a gente deixar isso bem claro, pastor. A questão toda... O pastor Ronaldo está falando. O que acontece? O que eu digo, a fé não nega os fatos. Isso aí. Por exemplo, você está doente. E aí, querido, você está doente? Não, eu estou curado. Mentira, você está curado? Tá, não, é mentira isso. Não, eu estou doente, mas eu creio que Deus pode me curar. E se Ele não curar, eu continuo acreditando que Deus cura. Agora, não quer dizer que eu não vou ficar doente. Ué, eu estou nesse mundo, gente, eu tenho carne e osso. A fé e o fanatismo andam quase na mesma linha. Fanatismo é isso, porque a fé, ela não nega os fatos. Não quer dizer, por exemplo, eu chego para o pastor, você tem fé, homem de fé. E aí, pastor, como é que está o dinheiro aí? Rapaz, estou apertado. Não, tá duro. O dinheiro tá cheio. Tô duro. O bolso tá cheio. Mas você vai dizer, eu tô apertado, mas essa não é a verdade de Deus para minha vida. Eu creio que Deus pode fazer, mas eu tô apertado no momento. A fé não nega os fatos. O problema de crente é isso, é achar que ele é imune. Não, irmãos, nós não somos imunes. Somos sujeitos. Nós ficamos doentes igual as pessoas que não são crentes. Agora, fé é o quê? É você crer que Deus pode fazer, ainda que não aconteça, mas você continue acreditando que Deus pode fazer. Isso é fé. Isso aí. Bom, eu vou ler aqui alguns comentários, depois a gente volta respondendo, né? A nossa pastora Nívia Reis está conosco aqui, Deus abençoe, muito obrigado, carinho da sua sintonia, sua digníssima esposa. Amém. Né, pastor? Criança não pode reunir, né? Verdade, como é que criança vai colocar máscara, vai colocar... Não vai, né? Não vai. Vamos lá. Por isso, o decreto de creches e escolas fechadas, bacana. Isaías Cristiano conosco, muito obrigado, meu amigo. Manda aqui a paz, Deus abençoe, tá bom? Idosos não pode sair de casa aqui, segundo aqui a nossa pastora Nívia. Natara Menezes também. Manuel Rocha, Deus abençoe aí. Manuel Roque, Deus abençoe, tá? Edneia Leite também, verdade, pastora, Deus abençoe. Vamos lá. Isaías Cristiano diz: o único mal é que o ser humano não consegue seguir regras. Verdade. Nossa diaconisa Márcia, já respondemos, né? A nossa pastora Nívia fala: culto para idosos não pode, gente. Tem um pai de 77 anos que tem problemas. Tá doidinho para ir na igreja. Ele tá no doidinho pulmão. para voltar. Eu não deixo ele sair. Pastora, não deixa, tá? Porque eu tenho uma mãe também, a minha irmã, ela trabalha, enfermeira, trabalha aqui na tenda, né? E ela trabalha né, com todos ali, prevenção, chega em casa e joga lá pra lá e toma banho e tal. Aí tem todo um cuidado, porque a minha mãe, ela já teve, né, tem doenças crônicas, já teve várias enfermidades e não pode. É uma pessoa que se pegar, né, essa pandemia, meu irmão, já era, não pode pegar, mas ela, olha, quer sair, reclama, fala, mas a gente tem que segurar os nossos pais aí. Verdade. Tá? Vamos lá. Nossa pastora Luci também conosco aqui. Nossa obreira Rejane. Vamos lá. Essa é uma situação que tem que ser muito bem estudada antes de tomar uma decisão final. Temos que agir com a razão, pois a emoção nesse momento pode nos prejudicar, né? Aí daqui a gente pode, né, responder. Muito obrigado aí, Rejane. Elias Beazus, agora não dá para convidar ninguém. Dá sim, Elias. Não, dá sim, Elias. É só encaixar nas cores, amarelo, azul. Elias Beazu, meu amigo, o que pode fazer? O pastor pode fazer culto para as ovelhas
e dias alternados na semana, ele pode abrir o culto para o público, né? Aquela pessoa que não é crente, que não é ovelha, mas aí ele quer vir adorar a Deus. Aí vem com Newton Mar tá cheio de projetos. Newton Mar é um visionário. Mas projeto tem muito. Newton Mar, por muito tempo, há um tempo atrás, tinha muitos cultos que eram fechados. Que eram fechados. Assim, doutrina. eu sou oriundo da Você Assembleia. lembra do culto de doutrina? É isso que eu tô falando. Sexta-feira era fechado. porta fechada. Só entrava membro. E criança que não era membro não entrava, entendeu? Só entrava a carteirinha, tinha que mostrar a carteirinha de membro. Se tiver que voltar dentro do projeto do Newton Mar, não vai ter problema algum, entendeu? E lembrando que sempre vai ser associado a um momento que nós estamos vivendo. Isso não é uma regra, isso aí é uma exceção para o momento que estamos vivendo. O convertido, ele precisa entender isso. Talvez o visitante não entenda, mas bem orientado ele também vai entender. Agora, o convertido precisa entender que isso é uma exceção para o momento que estamos vivendo. Então, ele precisa se adaptar a esse sistema. Isso aí. Vamos lá. Aqui conosco também a nossa núbia Carla Gomes. É a sua digníssima esposa, né? Maravilhosa. Muito obrigado aí, querido carinho da sua sintonia, da sua audiência. Marta Denise, muito bom esse debate. Deus abençoe. Muito obrigado, tá? A Núbia diz, tem que ser bem esquematizado isso, para não dar problema, verdade. Tá? Ednésia Leite diz, se abrir a mão, vai ficar muito difícil, o hospital não vai suportar tanta demanda, só a misericórdia de Deus. Caso aqui a igreja, né, escancarar as portas, mas isso não vai acontecer não, em nome de Jesus, né? Vamos lá. A nossa Nívia aqui Soares, aqui, a nossa Nívia Reis, perdão. Meu amor. Será se esse culto terá realmente comunhão? Vamos ver, só fazendo para saber, entendeu? Eu acho o seguinte, o pastor Newton Mar será, né, o piloto de tudo isso, entendeu? Aí. Vou tentar aqui esquematizar aqui um projeto, tá, pastora? Para esse culto mesmo. Mas eu quero ver no final um reteté daquele gostoso, hein? Vamos lá, né? Adoração em todo lugar, vamos aos cultos para comunhão, isso aí. Pastor Williston, artigo 5. Vamos lá. Estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo na forma da lei a proteção dos locais de cultos. Olha só, isso aí é muito culto religioso e garantindo na forma da lei a proteção dos locais de culto. Tá? É a liberdade de culto. Ele está falando do artigo da Constituição, que não pode ser ferido, que aparentemente foi ferido com os decretos anteriores. Isso, porque na Constituição a igreja é soberana, né? No governo, no estado, o município não manda na igreja, ela é soberana, né? Então aqui, muito obrigado, pastor Wilson, meu amigo, vice-presidente aqui do conselho, nosso amigo aqui, pastorzão, está aqui ressaltando aqui o texto do artigo 5º da Constituição Federal, Igreja Soberana, tá? Muito bem. Vanderlei Santos, meu amigo, muito obrigado aí pela o carinho da sua sintonia. Pastor Eduardo Feitosa, Deus abençoe, meu amigo. Eu vou ler aqui para a gente voltar aqui o debate, depois a gente continua lendo. Pastor Eduardo Feitosa, pastores, graça e paz, Jesus esteja com todos e tal. Não podemos esquecer que todo e qualquer responsabilidade eventuais, vamos falar disso agora, né, pastor, da assinatura. Sim. Esqueci do termo, né? Termo. Toda e qualquer responsabilidade eventuais, a fiscalização cai sobre os presidentes, pastores das igrejas. Cuidado com cuidado com as ciladas de Satanás querendo fechar algumas igrejas. Muito obrigado, pastor, aí pela sua opinião, participação, carinho da sua audiência, meu amigo. Vamos debater esse assunto aqui, pastor, muito bem falado. No decreto, eu trouxe até aqui qual foi o inciso, tem que procurar qual é dos incisos aqui, né, que o pastor, ele assina um termo de responsabilidade. Eu estou com o termo aqui, eu trouxe aqui o termo de responsabilidade aqui, pastor, esse termo aqui de responsabilidade. Leia pra gente, leia. Aqui, vamos lá, aqui, ó. Termo de responsabilidade para os pastores, né? Aqui, ó. Vamos lá. Termo de responsabilidade dos templos religiosos. Eu aí. O nome, né? O nome é inscrito no CPF de número X. Representante legal do templo religioso X. Situado na rua, avenida, praça, tal, X. Me comprometo,
me comprometo a cumprir fielmente os termos do decreto municipal de número 11.637/7 de 2020. Estou ciente que a subservância de qualquer dos termos do decreto expandirá o fechamento do templo religioso, combinado com a aplicação das medidas jurídicas penais, Angra dos Reis, data e tal assinatura. Então, aqui para os pastores, duas vias. Primeira via, levar na subprefeitura aqui, né, do 4º distrito. A segunda via, ficar com o pastor. Esse aqui é o termo de responsabilidade e essa aqui é a preocupação do nosso pastor aí, Eduardo Feitosa, na questão dos pastores ter essa responsabilidade. Por isso que, respondendo a diaconisa Márcia, né, a ovelha chegou, a igreja já está, né, já com as pessoas certas, então não vai entrar, pode esperar, né, e vai para casa, depois volta, porque não pode deixar, porque se o fiscal vier e ele fizer a metragem, né, e tiver além, né, do que é pedido no decreto, pessoa sem máscara, né, não tiver gel na porta da igreja, os banheiros não tiver higienizado, aí ele observar que a cadeira está suja, né, que não tiver sendo higienizado, fala aí. Higienizado. É porque eu sou gago, então eu dá. Higienizado. Eu vou deixar para depois. Higienizado. Então, se não tiver limpa ali a igreja, nós seremos multados, né? Nós seremos ali penalizados. E aí, pastor? Então, na verdade, você vê que, como sempre, né, desde o início, toda a responsabilidade sempre cai em cima do pastor. Então, o que o pastor precisa? Quando ele tomar uma decisão dessa de retornar com o culto, ele precisa estar totalmente preparado para isso. Essa é a minha grande preocupação, né? Por quê? Porque a gente não pode ser movido pela emoção, pelo momento. O momento é para voltar, aquela coisa todinha, o povo quer. Estou vendo aqui, uma irmã colocou aqui, né? Depois você vai ler, mas ela colocou aqui que ela nunca faltou um culto. Ela nunca faltou um culto na vida dela, entendeu? Então, são pessoas assim que realmente desejam retornar, querem voltar. Mas, quando o pastor assina esse documento, ele está dizendo o seguinte: eu estou cumprindo com todos os itens do decreto. Agora, aquilo que eu falei, queridos, não é uma reunião, né? É um culto. E um culto, ele é diferenciado. Algumas coisas ele vai fugir do controle. Então, para o pastor dizer eu estou cumprindo, realmente ele precisa preparar uma equipe, tá? Ele precisa preparar, como o pastor falou aqui, o local, tá? E mesmo assim corre o risco de ferir algumas coisas. Então, o que a gente pode também entender é o seguinte: se porventura ferir alguma dos itens do decreto, que seja um acidente e que ele possa trabalhar para que possa normalizar essa situação aí. Por quê? Porque nós vamos assinar e nós vamos estar dizendo para as autoridades: está tudo certo, pode vir na minha casa, pode vir na minha igreja, pode ver que está tudo certo. E quando eles chegarem lá, eles querem encontrar tudo certo, o espaço, né? Toda a organização. Porque, queridos, querendo ou não, vai mexer na liturgia do culto, vai mexer em várias situações. Por exemplo, equipe de liderança, obreiros, porque alguém foi no banheiro, segundo ali, você tem o decreto na sua casa, mas se alguém for no banheiro, logo após alguém tem que chegar lá e limpar esse banheiro. Tem que limpar esse banheiro, tem que cuidar dessa área. Então, não é somente liberar, é preparar todo o espaço, preparar toda a equipe. Por quê? Porque o teu nome está lá embaixo, dizendo, ó, está em ordem. Então, a minha preocupação é essa. Eu acho que é corajoso quando eu vejo aqui, né, o nosso pastor presidente aqui, ele se lançando como pioneiro. Na verdade, eu vejo ele sempre à frente dos demais, né? Que Deus abençoe a vida dele, ele está sempre um passo na frente, né? E eu acho que muitas pessoas, viu, pastor Nildomar, vão estar de olho em você agora, tá? A audiência, aí o Ibope vai subir, porque a gente quer ver acontecer. Vai ter live, vai ter live no culto e tudo. Acontecer. Vai. Agora, mas se der errado...
Mas Não até vai dar, se não. der alguma coisa errada, para que a gente aprenda. Aprende com os erros. Com os erros. Então, o interessante, mas aquilo que eu falei para você, Newton, mas também não é para te crucificar. Aquilo que eu falei. Fugiu alguma coisa, vamos avaliar onde fugiu, o que errou, para que o próximo a gente possa fazer. E chegar a um ponto de que tudo possa estar o quê? Ocorrendo bem, sem erros. Então, pastores, não é somente liberar, você tem que assinar, você tem que ser responsável por essa liberação. Por isso, eu quero abrir um parênteses aqui, por isso é que nós vamos respeitar, até como conselhos, até como diretor de ética, nós vamos respeitar todos aqueles que vão abrir agora, como aqueles que não vão. Os dois, tá, dentro do seu posicionamento, estão corretos para a gente. Ninguém vai ser crucificado por abrir ou por fechar. Por isso, mais do que nunca, que eu peço, não somente para os pastores que estão nos ouvindo, mas também para as ovelhas, eu peço unidade, eu peço compreensão. Não vão ficar também pressionando os seus pastores. Ah, pastor Moisés, vamos abrir porque o pastor Nilton abriu, entendeu? Ah, pastor Moisés, vamos fechar porque fulano fechou. Não, amém? Vamos estar orando, vamos estar pedindo direção de Deus e entendendo o momento de cada um. Amém, queridos? Até porque a realidade de cada um é diferente, né, pastor? Né? Cada pastor tem uma realidade, né? Tem, enfim, tá? Vamos aqui. Eu vou ler aqui alguns comentários, daqui a pouco o senhor responde também. Né? A nossa diaconisa Eli Moreira também conosco aqui, Deus abençoe. Pastor Alexandre Conceição, meu amigo, Deus abençoe. Tá? Claudiceia Cristina, Deus abençoe muito, minha amiga, o carinho da sua sintonia. O Isaías Cristiano diz: caso tenha fechado a cota de membros para o culto, aí chega mais de um visitante, como fazer? Dispensar ou pedir para um crente dar o lugar? Nós já falamos sobre isso, né? Não. Por exemplo, a diaconisa Márcia, ela perguntou sobre o crente chegar na igreja. O crente. O Isaías está perguntando um visitante assim, uma pessoa de fora. Eu já falei lá atrás. Deixa umas 3 cadeiras se surgir um visitante. Surgiu isso. Eu acho que tem, não é isso? Por exemplo, surgiu um visitante lá para assistir o culto, tem 2 ou 3 cadeiras separadas para essa eventualidade. E isso porque não tem jeito, é aquilo que nós estamos falando aqui, nós estamos aqui numa situação complicada. Nova, né? Todo mundo aqui vai ter uma opinião. Todo mundo aqui vai ter uma opinião, vai aparecer várias opiniões. Ah, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer isso. O que tem que ser é o seguinte: temos que obedecer às regras que foram estabelecidas. Não adianta querer fugir disso. E outra, se quer fazer, tem que fazer direito, para não dar problema, porque pode ter certeza, isso aí vai nos custar muito, porque a gente vai ser muito observado. Pode ter certeza que vai surgir fiscal em horário de culto. Vai surgir fiscal em horário de culto. Pode ter certeza. Já tem. Vai surgir fiscal em horário de culto. Por exemplo, se já, né, antes de liberar, já teve igreja com fiscal visitado, porque o próprio povo que não gosta da igreja vai denunciar. Denuncia. Então vai ter que ser muito bem orientado, muito bem trabalhado essa situação. Eu acho que de imediato a gente tem que estudar muito bem um meio para que isso não venha ser uma arma contra a gente. Não é isso? Por exemplo, eu vou fazer porque tal dentro, por melhor que seja a gente cumprir as normas, ainda pode ser uma arma. Então tem que ser muito bem estudado, muito bem trabalhado, com muita tranquilidade, com muita oração, e pediu a compreensão da igreja, a compreensão do povo. Cada um vai pensar como o pastor pensa. Por exemplo, o pastor Moisés vai ter uma direção, então nós vamos procurar trabalhar de acordo com a direção que ele está dando. Não pensar isolado. Se eu não quero ir no culto, eu acho que a gente tem que dar essa liberdade. Agora, quem quer ir tem que trabalhar dessa forma. Não trabalhar assim, assim, assim. Ah, mas eu não quero ir. Não tem problema, fique em casa. A gente tem que dar essa opção para as pessoas. Sem mas dúvida. Tem que ser muito bem trabalhado. Pastor, essa pergunta se repetindo muito. Vamos lá. Primeiro posicionamento é o seguinte: o culto, a princípio, o que eu estou entendendo, será para membros. Por isso que nós voltamos atrás no culto de doutrina. Isso. Então os cultos serão para membros. Isso. Será informado dessa forma, será divulgado desta forma. Beleza? Mas pode ser que apareça um visitante. Pode-se deixar alguém especial, um obreiro, fazer uma oração para essa pessoa, dar uma palavra para ele, não deixar ele embora sem ser tido uma cobertura espiritual, sem ser atendido, entendeu?
tranquilo, daqui a pouco chega outro da mesma forma, então ninguém vai ser expulso da igreja, não vai ter um segurança lá, entendeu, que vai bater em ninguém. Até não. porque a igreja pode ficar aberta o dia inteiro. Sem dúvida, e um obreiro, então, 2 obreiros atendendo eu vejo essa preocupação com tranquilidade, querido. Então, a princípio, o culto que vai ser aberto será para os membros, mas eu vou levar um visitante. Se houver espaço para ele dentro, até para responder a pergunta da Ednese aqui, dentro dos 40, viu, Ednese? É 40 mesmo. Dentro dos 40 ele entra. Se não, alguém ora por ele, despede ele, pede para ele voltar no próximo. E outra coisa, você falou, eu vou levar um visitante. Eu acho que quando o membro pensa dessa forma, ela tem que comunicar ao pastor que vai levar o visitante. Também. Porque o pastor vai dizer, não, pode ir que eu vou separar um lugar para ele. Isso. Agora, Perfeito. eu vou, pego meu... Não, vamos lá, vai reiniciar, vamos lá. É loucura, que chega lá não tem lugar. E aí, o visitante vai ficar com vergonha. Você está entendendo? Isso aí não pode acontecer. Os membros têm que andar na mesma caminhada, na mesma direção. Tô lá animado, meu vizinho, o cara levar esse cara para a igreja, já começou o culto, aí chega eu lá com o visitante. Não, amado. Não, a regra é para todos. Comunico o pastor, estou querendo levar um visitante, o que o senhor acha, não sei o que. Não, pode levar que eu vou deixar um lugarzinho preparado lá para essa pessoa. Beleza. Mas é complicado. De início, eu acho que a gente deve evitar essas situações. Verdade. Aqui o nosso querido presbítero Tomás Rocha, né, meu amigo, muito obrigado pela sua participação. O ideal é fazer marcação em cadeiras que puderam se sentar. O distanciamento nesse momento é necessário e seguir as regras, né? Então é importante aí, com certeza, né, fazer a marcação, até porque uma pessoa senta na cadeira, depois sai, a outra senta e a cadeira vai se aproximando, daqui a pouco não tem nem meio metro uma da outra. Então a marcação também é viável, né? Vamos lá aqui, nosso Alain Jonas também conosco aqui, muito obrigado. Sandra Maria também, obrigado pela participação. Nossa pastora Michele, muito obrigado pela participação. Ela diz que muitas pessoas estão tranquilas com a falta dos cultos, mas tem pessoas que estão sofrendo muito, pois nunca faltaram um culto, né? Isso aqui também é importante, porque eu trouxe esse assunto aqui das pessoas, pastor, que estava com muita urgência de oração, de louvor, de adoração, até pessoas que saíram do mundo dos vícios, né? Pessoas que estão lutando contra a depressão, a insônia, o síndrome do pânico, o medo, e os senhores sabem que a igreja, ela é um potencial para ajudar muito, né, essas pessoas, e essas pessoas estão sofrendo, né? Então, com a volta das igrejas, segundo aqui a pastora Michele, algumas pessoas estão em casa, né, bem estabelecida, bonitinha, tranquila, não está precisando, mas outros precisam urgentemente, né, de entrar na igreja, fazer as suas orações, adorar, receber aquela cobertura, aquele louvor e depois ir para casa tranquilo, né? Tem muita ovelha de férias, né? Não da Batista Viva nem da Moriá, né? Não. Mas tem muita ovelha de férias, entendeu? Tem muita ovelha que está gostando. Agora, realmente, aquilo que eu falei, né? O adorador, ele está sentindo falta. Ele está sentindo falta. Por quê? Porque não existe algo tão especial para um adorador do que o momento de comunhão. Momento de interagir ali. Então ele está sentindo falta disso. Algumas pessoas chegaram, pastor, mas o culto online é bom, é especial, mas já parou para perceber que talvez tenha pessoa que não tenha acesso a isso, que não sabe nem mexer no celular. Então é interessante a gente observar isso, por isso é interessante a gente trabalhar para que o retorno seja de uma forma sadia, uma forma bem preparada, para a gente não perder isso. Porque tem muitas pessoas que realmente estão sentindo muito, mas tem alguns que estão de férias. Por outro lado, existe aqueles que estão de férias, agradecendo, porque existem pessoas que estão aí debaixo da... Hoje existe muito ensinamento em cima disso, né? O crente... Ele pode cultuar no templo, como pode cultuar em casa. É verdade, eu posso cultuar no templo, em casa, no serviço, no ônibus, na padaria. Desigrejado, né? O chamam de desigrejado, não é verdade? Mas, porque a gente segue o modelo da igreja primitiva. Não, a igreja primitiva, eles comiam pão de casa em casa, tinha reuniões, mas eles se encontravam no templo. Tá lá, tá bem claro. O templo existia reunião de casa em casa, mas eles se reuniam no templo.
Essa comunhão. Então, primeiro, eu vejo esse grupo aí, me desculpe quem está ouvindo e tal, eu vejo esse grupo, primeiro, eles têm alguns problemas. Um deles é de ter comunhão com as outras pessoas. Pessoas têm problema de ter comunhão com os outros. Eles são caçadores de problemas e não gostam de picuinha. Então, eles ficam em casa. Segundo, não gosta de obedecer à autoridade. Terceiro, não gosta de contribuir, não é fiel no dízimo nem na oferta. Então eles preferem ficar em casa. O que nesse momento a igreja necessita muito. E me desculpe, me desculpe quem está ouvindo. Por exemplo, eu não acredito, eu sou pastor, mas eu não consigo ser crente dentro de casa somente, não. Eu gosto de estar na igreja, eu sou rato de igreja. Se deixar, a gente mora na igreja. Está aqui o pastor Moisés. A gente vive na igreja. Eu gosto da igreja. Eu não consigo, pastor, estou falando por mim. E eu estou falando por minha experiência, e eu duvido quem consegue. Porque os que eu conheço que tiveram essa tentativa, aí aderiram várias coisas. Estão na cachaça, estão no rock, estão envolvidos. Misturou, porque não tem compromisso com Deus nem com a igreja. As pessoas não gostam de compromisso, então elas preferem ficar em casa. O membro fora do corpo, ele morre. Tá? Ele se sente, acho que tem liberdade. Ele é forte só por um certo ele acha tempo. que tem liberdade, estou livre, tal. A gente sente falta do corpo, a gente precisa estar no corpo. Tá? Então é importante muito a gente falar sobre isso. Agora tem uma pergunta aqui, pastor, que eu gostaria de responder, até usando a máscara, tá? Posso? Tá, pode. São muitas perguntas, então eu acabo... Olha só, Pode. Olha só, estão me ouvindo bem, né? Teve uma pergunta aqui que eu tenho certeza que é a dúvida de muitas pessoas. Como posso adorar de máscara? Tem uma pergunta aqui, você vai ver aí, entendeu? Querido, vamos lá. Primeiro, né? Adoração, ela começa onde? No coração. A oração, ela começa no coração. Você não precisa dizer nada para demonstrar que você está adorando, certo? Agora, até com a máscara te dá liberdade também de expressar o que está dentro de você. Quer ver? Olha só. Eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou, porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e o mestre chorou. Dá para adorar ou não dá? Dá até para pregar. Se o pastor me liberar aqui, eu prego meia hora para vocês aí. Então, a máscara não vai impedir em nada. Pelo contrário, vai até nos proteger e proteger até o microfone, que é um alvo do vírus. Então, olha só, que coisa especial é uma máscara. Então, para responder todas as perguntas sobre máscara, não atrapalha a adoração e não atrapalha cultuar e não atrapalha nem pregar. Embora o pregador ele vai ter a liberdade de tirar quando ele for pregar. Depois ele coloca normalmente, igual eu estou fazendo aqui. Tá bom, querido? Respondido a pergunta para vocês sobre a máscara, amém? Pronto, até porque de máscara você vai no mercado, no hospital, na farmácia, conversa com as pessoas, compra, paga, vende, troca, faz tudo de máscara, né? Então assim, só não vai para a igreja, né? Esse você já viu aí? O cara vai para a padaria, vai não sei aonde, vai tudo quanto é lugar, no banco de loteria. Máscara. Agora, se for para a igreja de máscara, ele fala, não, de máscara não dá para adorar. Mas aí não vai. Claro que dá. Você não ouviu o pastor Moisés cantando afinadíssimo aí? Quando começar o culto lá da Moriá, eu vou convidar o pastor para o louvor. Isso, de máscara. Tô dentro, filho. Tô dentro aí, tamo juntos. Aqui a nossa irmã Bernadette Reis. Minha sogra querida. Minha sogra querida, lá de Angra dos Reis. É mesmo? Minha querida, minha sogra. Manda um abraço aí pra entendeu? A razão da minha felicidade, porque, né, gerou a minha princesa, a pastora Nívia. E esse mês é o mês da minha esposa, tá? Aniversário de casamento, tá? E Dia das Mães. Então, sogra, obrigado por tudo aí, um grande beijo para você, sogrinha. Poxa aí, muito obrigado aí, dona Bernadette Angra dos Reis, muito obrigado aí, o carinho da sua sintonia, tá? Claudice Cristina também, não, ela fala assim, ó, muita responsabilidade, cuidado, né? Claudice Cristina Morena, as igrejas só vai reabrir de verdade quando Deus realmente permitir. Quem manda é o Senhor, glória a Deus por ninguém isso. Tem dúvida disso, minha querida. Glória a Deus. Ninguém tem dúvida disso. Isso, vamos amém? lá. São aqui vários comentários. O Luiz Eduardo Viano conosco, muito obrigado, meu amigo, carinho da sua sintonia.
O nosso diácono Mike Jesus de Abreu, muito obrigado, meu amigo, o carinho da sua sintonia. O nosso presbítero Tomás, mais uma vez, a respeito do termo, é incoerente, pois se ônibus, coletivos, públicos, supermercados, bancos e etc. não precisam de termos, porque temos que assinar termos. Estão querendo jogar a conta do vírus nas costas dos pastores. E aí, pastor, realmente está complicado, né? Não, Tomás, você Mas sabe o carinho que eu tenho por você, né? Não vamos pensar dessa forma, Tomás, entendeu? Eu acho o seguinte, se era um desejo nosso e tem esse termo no caminho, vamos assinar, carimbar, entendeu? Porque não é o termo que vai nos colocar à deriva. Pode ter certeza disso, entendeu, queridão? Vamos sim assinar com tranquilidade, mas aquilo que eu falei, é o quê? É preparar todo o local para depois liberar. Porque você só vai liberar quando você tiver certeza. É igual quando você assina o cheque. Você só assina o cheque depois que você conferiu todinho e percebeu que está tudo certo. Então, Tomás, pode ficar tranquilo, descansa o teu coração, tá bom? Que o governo não vai se meter nessa área aí, se você tiver certinho. Tá certo, querido? E nós vamos trabalhar para estarmos certos, juntos, né? Conversando, junto com o conselho, tá? Eu conversando com você conversando comigo, a gente tirando todas as dúvidas. E quando realmente estivermos preparados, pode ter certeza que vai ser uma benção. Bom, muito bem. Então tá aí respondido aqui. Vamos lá. Nosso Luiz Eduardo Viana, concordo com o Tomás, né? Cláudio Sedes, acho que os obreiros também podem ajudar os pastores, né? Assinar o termo. Assinar o termo. É mesmo, porque quando a conta vier, a gente distribui para os obreiros, né? Oh, meu Deus do céu. O Igor Porto também aqui, Lourenço, Shalom a Paz, meu amigo, pregou ontem aqui, né? Bênção o nosso de querido Deus. Igor, Bênção né? de Deus. Tive o prazer de conhecer um jovem ontem, que veio aqui no programa Conexão com Deus, do Matias, aqui pregar. Vamos lá. Elaine Oliveira, ela da Batista Isso, Vivo, né? minha cunhada. Isso, muito obrigado aí. Família tá em carinho da peso sua aí. sintonia, meu Deus do céu, que família abençoada, né? Família tá em Nossa ministra de dança Rafaela de Assis também conosco aqui ligado, tá bom? Nosso Luiz Eduardo, a regra precisa ser cumprida em todos os ambientes regulares, mas na minha opinião, o termo é excesso da prefeitura para pressionar a igreja, né? Acaba sendo... Eu falei, pode até ser visto dessa forma, mas para nós não tem problema algum. Eu não vejo ele como um monstro, entendeu? Se for um Golias, vai cair por terra, tá? Agora, se nós desejarmos isso, o termo está entre o decreto, vamos assinar, entendeu? Com tranquilidade, sabendo que nós vamos fazer o correto, nós vamos fazer o melhor para não ferir nenhum ponto do decreto. Pronto. A partir do momento que você está tranquilo para isso, assina. Não está, também não assina. Pastor, Também não abre, né? Também não abre. também não abre. Exatamente. E também não fica falando mal. Exatamente. Não abrir, né, pastor? O que as pessoas têm que colocar em mente é que às vezes se torna uma questão de perseguição, né? Por exemplo, nós sabemos que há muitos comércios funcionando de forma regular e também outros irregular, vamos dizer. Mas eu acredito que esses comércios estão irregular, uma hora a pessoa vai ter problema. Mas eu vejo aqui no bairro, por exemplo, nosso comércio aqui tem procurado de forma regular, Sem tem dúvida. procurado a regra, você chega em casa, em loja de materiais, em tal pessoal, farmácia, mercado, você não entra sem máscara, existe um cuidado. Agora, essa questão, eu acho que a grande preocupação do pastor é essa questão do pastor ter que assinar o termo. Mas será que os comerciantes tiveram que assinar? Eu, particularmente, não sei. Eu não sei. Eu não posso dizer que é só os pastores, porque eu não sei se tiveram. Mas se veio para a gente, o que custa? Porque a gente precisa estar atento a isso, né? Se vamos ser cobrados, vamos Porque procurar independente viver. do termo ou não, deixa eu fazer uma pergunta para dois pastores aqui. Independente do termo ou não, quem que é responsável pela igreja? Os pastores, a gente. Qualquer coisa que ocorre lá, quem responde somos nós, isso independente do termo ou não. Com termo ou sem termo, pastor, você vai responder pela tua igreja. Qualquer coisa que ocorre lá.
Então, o termo é apenas uma segurança para as autoridades, para também dizer, né, que Que não avisou, houve que um não- acordo, houve algo acordado, entendeu? Os pastores estavam cientes, entendeu? É tipo assim, você hoje é muito um documento, por exemplo. O pastor Newton Mato está sabendo do decreto, foi lançado, mas ele assinou realmente reconhecendo o decreto. Até porque, para responder algumas questões, o pastor Silas, da Nação Santa, advogado, Sim. nosso amigo, né? Ele falou assim, pastor, é o seguinte, esse termo, ele é simples, né? Ele não é coisa de sete cabeças, não. Ele é simples. Só que, por que a prefeitura, o governo, a autoridade precisa? Porque você assinou lá, levou na subprefeitura, né? Tá lá. Aí você assinou, concordando com a metragem de 1,50 m, máscara, gel e tal. Aí o fiscal chega na sua igreja, aí tem o que poderia ser 40, tem 80 pessoas, né? Aí tá todo mundo sem máscara, não tem gel, não tem nada. Aí o fiscal volta, vai lá na sua prefeitura, pega o termo que você assinou, leva até você e apresenta, olha, você assinou, mas... Exatamente. Então é simples. Isso. É só nós, pastores, que já somos responsáveis pelas nossas ovelhas, pelas nossas igrejas, continuarmos né, nessa A ideia até, preocupação. pastor, para vocês que vão estar abrindo recente, até colocar o decreto na parede. Não, vou colocar. Uma A forma, segunda via. É uma forma até... Esse o decreto e o cada termo item, também. para as pessoas saberem, peraí, eu estou dentro desse, eu não estou dentro desse. Ler, de repente, num culto, né? Para que todo mundo saiba. Porque se tem alguém se aproximando de mim, a gente tem que manter isso. Então, cada um vai ajudando o outro até que isso seja no automático. Então, eu não vejo problema nenhum em assinar, entendeu? Isso aí, vamos lá. Aqui conosco, vamos lá. Nosso pastor Wilson aqui escreveu aqui um outro texto aqui, vamos lá. Atos 2, fala sobre a descida do Espírito Santo, e quando aquele culto estava forte, todos foram tomados pelo poder. É o que eu falei. Já pensou se estivesse nesse culto proposto aí, formar o Espírito Santo, querer fazer a mesma coisa? Pastor E aí, como é que vai- Pastor Wilson, você sabe que eu sou Jesus, apaixonado por você. Jesus amado. Pode ter certeza que vai acontecer. Eu digo para você que vai, entendeu? Mas aquilo que eu falei, aí a gente vai, ajuda, chega um pouquinho para lá, tal. Isso vai acontecer, vai ter momentos como esse. Não tem como você limitar o Espírito Santo, tá? Agora, o Espírito Santo também, ele respeita algumas coisas, tá? Ele está atento, ele está vendo que tem uma direção ali. É isso que a gente precisa entender também, né? Até onde é o Espírito Santo, que respeita, né? E até onde também não é emoção. Porque eu já falei, eu e o pastor Ronaldo aqui já achávamos que era um aviãozinho, teco-teco, saímos já no voo. Eu queria voar, entendeu? Então isso às vezes também é muito da emoção. Agora o líder ali vai estar ali para orientar, para dar direção. Olha só, pessoal, entendeu? Segura aí, tá? Tem o ponto. Faz um círculo aí, fala, nesse círculo você pode dançar, você pode pular, Pastor, você pode gritar, você pode... Pastor, começou a rodar, pular, falar em língua, tá? Aí um vai lá e dá um beliscão assim bem forte. Não, deixa ele fazendo o círculo dele. Brincadeira. Deixa ele, hein, pastor, faz o círculo dele ali, o espaço dele ali. Naquele espaço ele pode pular, isso aí, dançar, isso. entendeu? Pode fazer o que ele quiser. Ele tem 1,5 m. Ele não pode quadrado. invadir o quadrado Não, do outro. ele tem 9 metros quadrados, não é isso? É. Então 9 metros quadrados ele pode pular, sapatear, correr, Sim. falar língua estranha. Pastor, isso curar, vai ter. né? Eu conheço o povo, eu conheço o meu povo pentecostal. Isso vai ter. Isso vai ter, querido. Só que ele vai trabalhar dentro do espaço dele, não tem dúvida. De uma política de organização, Exato, para, né? Vamos lá. Nosso aqui, querido Alain, nosso Alain, presbítero, é também um comentarista aqui com a gente, apresentador, não veio porque está enfermo. Muito obrigado, parabenizando aqui o programa. Tá? Deus abençoe. Aí, Rosimeire também. A Rose é a pastora do esposo do pastor Paulo. É, isso aí, Benção, pastora benção. abençoada. Muito obrigado, o carinho da sua sintonia. Tá? Deus abençoe aí, tá bom? São várias pessoas aqui. Luiz Eduardo Viana, vamos lá. Pastores, nosso município se antecipou em começar a quarentena em todo o território. Nesse momento, a curva de contaminação está em uma crescente em nosso município. E ainda não chegamos perto do pico do pico da doença. Em suas opiniões, acham que está cedo para iniciarmos a reabertura de comércios e igrejas?
Amado, essa curva aí, com todo respeito aí, tá? Essa curva Segundo o Ministério da Saúde, essa curva ela vem de longe. Essa curva aí, todo dia chega um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, tá? Então, o que a gente precisa observar, com curva ou sem curva, é o cuidado, tá? Com curva ou sem curva, né? É toda a orientação para os membros. Por quê? Porque, na verdade, existem muitas orientações dessas que até devem ser mantidas depois que acabar tudo isso. Então, querido, o que a gente precisa observar é que a liberação de qualquer espaço público, né, não é em relação à curva, é em relação à condição que aquele município tem para tratar uma possível, aumento dessa enfermidade. E quando o prefeito ele lançou aqui, né, esse decreto, ele falou a respeito. O hospital de Angra dos Reis hoje tem condição, ele falou isso. Por isso que ele estava, né, abrindo assim o decreto para os comércios, para a igreja. A partir do momento que, se não tivesse, né, essa condição, ele chegou a dizer até em porcentagem, 20% só dos leitos estavam ocupados. Então ele achou que teria condição. Se não tivesse, ele não teria aberto. Então fica tranquilo, nós também estamos atentos em relação a isso aí, e com certeza nós vamos vencer mais essa. Amém? Bom, vamos lá. Lembrando para os nossos aqui amigos ouvintes ligados aqui na rádio, no programa Fala Pastor, que o decreto saiu, né? Oramos, buscamos a Deus e vamos tomar todas as precauções, né? Mas caso, né? Como aqui o nosso Luiz Eduardo aqui falou, caso aumente, né? Ultrapasse os 20%, fecha de novo, não deu resultado. Aí não fecha só a igreja, fecha os comércios também, o restaurante, né? E concorda, pastor? Né? E todos, se caso ultrapassar. Mas acredite que não vai ultrapassar, não. Eu acho que o radicalismo, tanto para um lado quanto para o outro, é ruim. Por exemplo, fecha tudo. E o pão, a padaria, o mercado, essa questão de fechar tudo não existe. Nem para um lado, nem para o outro. O que precisa é tomar os devidos cuidados. Tanto se tratando para comércio, quanto se tratando para a igreja. O que vai acontecer? Nós estamos vivendo uma época diferente. Nós temos que nos adequar a esse tempo. Não adianta a gente querer achar que as coisas vão acontecendo de forma sempre. Então nós estamos vivendo esse tempo. Agora, o radicalismo é a gente querer... Não, se é para fechar, fecha tudo. Não é bem por aí. Eu acho que a questão é o seguinte, é para tomar os devidos cuidados. Vamos tomar os devidos cuidados. Se é para diminuir os fluxos, se é para aumentar a fiscalização em termos do cuidado, do controle. Por exemplo, esses dias eu fui no Rede Market ali, não tinha estacionamento. Lotado, e as filas imensas. Lógico que o pessoal respeitando o espaço mas o mercado estava super lotado. Então, as pessoas muitas das vezes estão querendo que feche. Por exemplo, aí fecha o mercado ali, fecha todos os mercados. E aí, o que a gente vai fazer? Fecha tudo. O que a gente vai fazer? Vai virar uma cidade fantasma. Como fechar? O que precisa fazer é não entrar para um radicalismo, nem para um lado, nem para o outro. Nem abrir as portas para tudo e nem fechar para tudo. Vamos manter o cuidado no meio termo. É aquilo. Houve a flexibilização para a igreja tem que acostumar com essa flexibilização. Tem que ter o cuidado de ter. Vamos funcionar as igrejas futuramente, daqui para frente assim? Vamos. É um hábito que a gente vai ter que ter agora no momento, e é o que nos propõe. Não adianta a gente querer, não, eu quero tudo, eu quero pular, eu quero dar pirueta, eu quero abraçar. Não, irmão, não é o momento para isso. A Bíblia diz que há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Então esse é o momento de deixar de abraçar. Então nós não podemos entrar para o radicalismo. Sim. Eu acho que o radicalismo, o extremismo das duas pontas é ruim. Vamos fechar tudo. Aí para onde ninguém vai mais, não sei para onde, virou cidade fantasma, gente. E por outro lado, então fecha a igreja, aí abre outra coisa. Não, peraí, vamos manter o meio termo. Cuidado. Agora é a hora de cada um cuidar de si. Sim. Não adianta o pastor Moisés cuidar de mim, não. Eu tenho que cuidar de mim. O pastor não tomar cuidado. Não, eu tenho que cuidar. Se reiniciou o culto, beleza. Então, olha, pastor não tomar, o que é preciso?
Eu, com o meu cuidado, pastor, eu quero o culto, mas o que é preciso? Não, meu irmão, vem de máscara, não vai entrar no culto sem máscara, acho que deve ter essa norma. Lógico. Não é assistir Tá o no culto sem decreto. máscara, é assistir o culto com máscara. Tá no decreto. Ó, não entra de porta adentro, nem no portão sem máscara, acabou. Gostou, não gostou, PT saudações. Mas tem que haver o meio termo, o equilíbrio, porque não adianta entrar no extremismo. Vamos fechar? Não, eu acho que o extremismo é ruim, tanto para a gente quanto para o outro lado. Porque o extremismo, nós estamos vendo aí um monte de desempregado, um monte de gente faltando serviço. Que a tendência é até melhorar isso. Se nós tivermos dentro de toda uma organização, todo um preparo, a tendência é até melhorar. Por exemplo, hoje o comércio só pode abrir, né, de 14 às 18. Eu passei na principal, agora todos eles estavam abertos, felizes da vida. Isso, parecia, que benção, né? parecia, Meio termo, né, um outro planeta. Todo mundo feliz, trabalhando direitinho, dentro das normas, eu Os observei. padrões. Isso, tá? todo mundo tá. Se continuar assim, daqui a mais lá na frente, eles vão começar a abrir de 8 às 18, vai aumentando. A igreja é 40, daqui a pouco libera mais. O que a gente precisa observar e parar de ser, né, aqueles profetas de maldições, que prega que não vai dar certo, que vai dar tudo errado. A gente tem que parar com isso e começar a dizer vai dar certo em nome de Jesus. Esse vírus vai embora, as coisas vão voltar ao normal, né? É igual aqui o prefeito botou, nós temos 20%, vai diminuir, vai cair para 10%. É a nossa oração. O hospital vai é estar a nossa vazio, fé, né? nenhum hospital oração, de é a fé. estádio vai precisar mais. É isso que a gente tem que... não, a gente não tem respirador, a gente não tem hospital. Deixa ele ser um profeta do caos e começa a profetizar a bênção, vai dar certo. A gente só vê as pessoas falando de fulano que foi estar contaminado, fulano que morreu. Dos curados quase que ninguém fala, e é muito, muito mais do que aqueles que pegam. Então a gente precisa parar com isso. Eu particularmente, pastor, creio que vai dar certo. Vai dar certo, bem organizado. Porque se tem um povo que pode realmente organizar as coisas, ser até como piloto, é o povo de Deus mesmo. A gente, igual eu falei, muitas coisas vai fugir do controle, irão no início, porque no início é difícil, mas a gente vai ajustando, vai colocando aqui, vai diminuindo ali, vai orientando, daqui a pouco é no automático. No automático, porque o povo de Deus é um povo inteligente. É um povo inteligente. E obediente, né? Obediente, poxa. Bom, eu quero aqui mandar um abraço, um alô todo especial, o nosso querido amigo Marcones Mesquita, conosco aqui, é lá da loja de material Amém, Marconi. de construção aqui conosco. Legal, Muito legal. obrigado, querido, carinho da sua sintonia, tá? Da sua audiência. Pastora Michele, no começo vai ser difícil, não podemos cumprimentar nem abraçar, mas aos poucos vamos adequando às novas realidades, né? Então ela está aqui, aí realmente é verdade, né? O nosso diácono Wesley aqui, muito obrigado, meu amigo, aí pela sua participação, foi o jovem que fez essa mesa aqui, Parabéns. Artesanal aí, Parabéns, tá? Parabéns. Creio que os pastores terão muita sabedoria para administrar isso, né? Aí Wesley, Daiane Nogueira, verdade, tá? Deus abençoe, tá? Temos que nos adequar para tudo dar certo e podermos voltar ao normal, né? Então são assim muitas pessoas participando. Agora, pastor, se todo pastor não fugir do decreto, aquilo que lá em meio culto, o que acontecer de anormal, ele vai tentar reorganizar, reajustar e vai tocar o barco e vai dar certo. Eu acredito O que a gente precisa entender, estamos aqui diante de 2 pastores, 3 pastores, né? E muitos pastores estão ouvindo, é que vai ter falhas. Vai ter falhas. A gente não acha que vai dar tudo certo. Vai ter alguma coisa que vai falhar. Vai ter alguma coisa, por exemplo, vai ter aquele momento, né, de mover, alguém vai querer abraçar. Ele vai ser orientado. Alguém vai conversar com ele depois. A gente não pode já decretar que o projeto não deu certo. Não. Vamos ajustar tudo que der errado. Vamos ajustar. Tem muitas coisas que vai ser nova nesse modelo novo de culto. Por isso, né, que a gente, né, eu quero dizer isso, daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso, a gente da IBV, a gente vai esperar um pouco mais, tá? A gente vai liberar agora para ensaios, tá? Para pequenas reuniões. Agora, culto mesmo, a gente vai esperar um pouco mais para que a gente possa trabalhar mais essa ideia, a gente poder preparar melhor a equipe, preparar o local.
Agora, aqueles que realmente estão abraçando o projeto de retornar, vamos vê-los com bons olhos, vamos orar por eles, e se algo fugir do controle, não vamos crucificar. E está vendo? Foi abrir antes da hora. Eu digo ainda, pode ser que alguém se contamine, mesmo assim também não é motivo para crucificar, porque pode se contaminar no mercado, na loteria, em qualquer outro lugar. Até se não fosse isso, o decreto, então para que o decreto? Exato. Se o prefeito lança o decreto para a flexibilização das igrejas e nenhuma igreja abrir, então foi um decreto em vão. Exatamente. Então vamos partir desse princípio, vamos estar observando. Vai ser difícil, né? Mas eu tenho que conversar com o membro. No meu caso, eu sou realista. Você falou com o seu pastor que você viria? Até porque não tem muita, né? A pessoa é lá da sua igreja, tá lá, né? E aí tá seguindo as normas, as reuniões, tão bacana. Então senta lá, fica lá e acabou o culto, você vai embora, né? Eu agiria dessa forma. Não tem como excluir a pessoa porque ela quer vir para o culto. A mesma coisa é o membro da Moriá que for, porque não é só a Moriá que vai abrir. Já tem igreja em Parque Mambucaba que já levou, eu não levei ainda, mas já levou o termo de responsabilidade, já está na subprefeitura e da manhã para depois já começa o culto. Eu só vou começar domingo. Então tem várias igrejas que já vão começar agora. Então se o pessoal da Moriá for para lá, não sei qual vai ser a reação do pastor. Eu acho o seguinte, mas eu acho que seria assim, uma coisa mais... Pastor Nilton, eu acho que é o seguinte, se tiver lugar para ele sentar, eu não vejo razão para ele não assistir o culto na minha igreja, porque eu acho que a gente não manda na vida dos outros. Não manda. A vida particular das pessoas. Ver alguém lá da Moriá num dia de um culto lá na igreja, na IBV. Se tiver lugar para ele, espaço, beleza. Se não tem, ele vai voltar, querido. Não tem, só tem para os membros aqui. E desculpa o irmão aí, mas está ocupado, tá entendendo? Beleza. Agora, se tiver espaço, eu particularmente entendo assim, eu não vejo porque ele não assistiu o culto lá na minha igreja. Eu pelo menos vejo assim. Eu não estou falando que ele não vai ser proibido. Lógico. Mas é importante uma fala primeiro, não, né? Se ele entende, porque às vezes nem vai dar tempo para você ver isso. Por exemplo, você está lá se dirigindo no culto, como é que você vai saber? Eu sou membro da igreja tal. A pergunta foi feita porque tinha pessoas dúvidas nessa área, porque a gente entende que algumas igrejas não vão abrir tão cedo. Não vão. E ele vai querer ir lá. Mas já até dentro da resposta do pastor Nilton Mar, que consolida na resposta do pastor Ronaldo, né? Ele não pode ser impedido, mas seria interessante ele comunicar. Pastor Nilton Mar, olha só, nós não estamos no culto presencial, mas eu gostaria de visitar lá. Seria interessante, até dentro daquilo que nós falamos sobre a obediência, sobre o princípio da autoridade. Seu pastor está sabendo, sua pastora está sabendo, porque né? O que a gente não quer, querido, e isso graças a Deus não tem ocorrido mais, o que a gente não quer é que fira a ética entre pastores. Princípios, né? Princípios, entendeu? Deixar pastores tristes um com o outro. Então, você, ovelha, tem a sabedoria. Você quer, você é livre, mas comunique o seu pastor, comunique o seu líder. Isso é importante. Entendeu? A ovelha comunicar ao seu pastor. Sim. E o pastor, logicamente, vai dizer, querido, vai em paz. Toma todos os cuidados. Toma os cuidados aí, mas o pastor não tomar de casa e tal. Mas o pastor, eu entendo assim, o pastor Nilton Mar ter que fazer essa sabatina lá, eu acho que já é complicado. Entendeu? Eu entendo assim. Até porque aqui o nosso pastor Ari, Projeto Vida Nova, Cara do Leão, aqui está conosco. Sobre os ombros dos pastores está uma responsabilidade muito grande. Sim. Verdade, pastor, muito obrigado, carinho, na sua participação. Mas, pastores, aqui, nós somos pastores muitos anos. Sim. A gente sabe quem é ovelha e quem não é. Entendeu? Então, eu tenho ovelhas lá na Moriá que pode ficar 6 meses lá visitando a Batista, que sempre vai ser Moriá, né? Prendeu a ideologia, o pensamento, aquela, né? O modelo. Então, acabou. Eu sei que conheço pessoas caráter, pessoas maduras da IBV, né? IBV. Isso. Que se vier para Moriá 4, 5, 6 cultos, 1 mês, 3 meses, 4 meses, continua sendo Batista vivo, porque tem caráter. Agora, tem aquelas pessoas que não é nem Zé e nem Cazuza, né? Então, essas pessoas a gente não tem muita... Mas eu tô falando a sabatina, né? De pessoas responsáveis, né? De pessoas assim,
Eu né, acho que, tem nome. eu acho que Pessoas assim, o responsável, ele já anda com responsabilidade. Isso, então, isso o aí. irresponsável anda Já- com irresponsabilidade. ele não tem isso aí. E outra coisa, para mim, quem foi embora nunca foi. Isso aí. Você tá entendendo? Os caras vai é porque ele nunca fez teve. parte. Se ele foi, porque eu entendo assim. nunca teve, né? Porque No- você no está, lugar. eu entendo, você está e você é. Se você está, é uma questão momentânea. Você é uma questão para sempre. Eu estou aqui. Se eu fui, é porque eu acho que eu nunca pertenci. Não Até, tem nada a pastor, ver. nós temos aqui no conselho, né? São quase 40 pastores no conselho. Outros pastores que não estão no conselho são pastores aí, amigos, abençoados. E o Perequê aqui, Mamucaba, tem muitas igrejas. E cada igreja com as suas ideologias e pensamentos, né? Então, assim, é complicado uma ovelha de outra denominação, com outra ideologia, com outro pensamento, ir lá para Moriá. Quando chegar na Moriá, ele vai se deparar com outra coisa. É outro culto, é outra ideologia, é outro pensamento. Então é importante ele, congregar na sua igreja, estar do lado do seu pastor, né? Busque lá. Ou então, eu queria tanto ir no culto e tal. Pastor Moisés, a palavra de poder, né? Porque o evangelista Douglas me ligou e eles já vão reabrir. O homem de Deus aqui, um abraço à igreja abençoada aí, palavra e poder. Mas, por exemplo, Pastor Moisés, a palavra de poder vai abrir os cultos. Eu queria ir domingo lá, né? Não vai, tá? É bênção e tal. Não, isso não é cabrecho, isso não é autoritarismo. Não, isso é princípio. Isso sim, é princípio. É princípio. Isso é uma coisa bacana, né? Porque você sabe quem é, entendeu? Então, eu agiria dessa forma. Eu acho dessa forma. Perfeito. Né? Graças a Deus é uma forma até que todos os nossos pastores agora ouviram, né? E vão estar se posicionando dessa forma. Isso aí. Para que não haja, né? Tristeza entre nós, né? Isso. Até porque a gente sabe. E outra coisa também, só para você ver, por exemplo, se eu sou pastor de uma certa denominação, eu vejo um membro de uma igreja lá, que igreja? IBV, tá? No domingo seguinte tá lá de novo. Tá? Eu por responsabilidade, eu ligo o pastor Moisés. Eu acho que essa comunhão tem. Pastorzão, tem uma pessoa aqui visitando assim, tal igreja, já é, sei lá, a segunda ou a terceira vez está aqui. O senhor está ciente? O que está acontecendo com essa pessoa, tal. Aí o pastor lá vai saber o que está acontecendo. Agora, não sei, né, que é o caso de muitas pessoas, às vezes o cara recebe membro da igreja da Moriá, lá na igreja dele, e ele sequer liga para o pastor para saber o que aconteceu. Eu acho isso uma falta de respeito. Falando mal do pastor, não sabe nem se é verdade. Outro detalhe, o cara que vai falando mal do pastor dele, daqui a pouco ele vai falar mal de você. Se ele chegou lá falando mal do pastor dele, amanhã ele vai embora falando mal de você. Isso. Mas a maior falta de respeito e falta de ética de um pastor é receber um membro sem primeiro está em contato com o pastor que está acontecendo. Pastor Moisés, o que está acontecendo? A pessoa está aqui, quer vir para cá, o senhor está ciente disso, já conversou, tem a tua bênção. Se não tem a bênção do pastor, na minha igreja não entra. Estou falando para você, quem me conhece sabe disso, não vai permanecer. Vai lá consertar com o teu pastor e depois tu resolve e vem para cá. Se ele agora, saiu problema teu. Se ele saiu e não foi abençoado, e se vem né? falando mal, já manda fora, filho, que você é o próximo. Você é o próximo da fila. Então tá bom. Mas aí, meu amigo, minha amiga, né? Aqui pastores falam isso sobre o trabalho social e que tem sido feito nesse momento tão complicado. Hein? Isso aqui é o Luiz. O Luiz Eduardo Viana. Luiz, ontem o programa foi sobre projeto social, né? Aqui falamos de alguns projetos aqui, inclusive da nossa igreja. Falei da Batista Viva aqui. Quem estava aqui, o Fabiano Leite, citou. Você ouviu? Ouvi. E pastor Willis também. E citamos aqui a Igreja Católica, né? Os Vicentinos, o Centro Espírita, a loja maçônica, que também faz um trabalho excelente no requisito ação social, né? Então, assim, são vários segmentos religiosos que nessa pandemia têm se unido, né? Para levar alimento, roupa, medicamento e muita coisa, né? Lembrando para os nossos ouvintes aí, né? Que não é só nesse período. A igreja sempre fez. Sempre fez. A igreja sempre fez. Bem falado, a igreja sempre se preocupou com a área social, né? Na verdade, essa é a verdadeira religião. Quando você cuida, né, dos necessitados, dos órfãos, das viúvas. O senhor está falando uma coisa muito interessante, só para a gente focar.
Eu pelo menos acho inadmissível uma ovelha, vamos dizer assim, vou usar o senhor aqui, uma ovelha da sua igreja está passando necessidade e o pastor não está ciente. Ou uma ovelha da sua igreja e buscar uma cesta básica lá numa outra instituição, porque lá na sua igreja não tem apoio. Isso precisa funcionar como área social. A área social é isso. A igreja prega o evangelho. Uma coisa eu deixo bem claro: nós não damos comida, nós pregamos o evangelho. Nós somos salvos não é pelas obras, nós somos salvos pela graça. Mas as obras não nos salvam, mas o salvo faz boas obras. Sem dúvida. Você está entendendo? Nós temos que ter dentro da nossa igreja esse cuidado. Cada pastor na sua igreja, o cuidado das suas ovelhas está passando uma dificuldade. Porque não adianta nada aquela atual igreja, ou então se aquela igreja está tendo dificuldade, entre em contato com a igreja A, B ou C. Pastor Ronaldo, pastor Moisés, estou tendo uma dificuldade aqui e tal, tem tantas famílias, vocês têm alguma coisa que pode me ajudar? A gente está nessa unidade também, isso é área social. É um cobrindo o outro. Agora, deixar o povo ir lá para fora é inadmissível. É inadmissível. Verdade, pastor, tá aí sua fala muito bem. Bom, são 19h40, né? E estamos chegando no final do programa. Quero assim agradecer de coração a todos, ouvintes, participantes aí conosco. As perguntas que não foram respondidas ao decorrer, né, depois da programação, a gente tenta responder, né, aí algumas que faltou, mas eu queria assim agradecer de coração a todos aí que compartilharam o link, né, que estão ligados na Rádio Moriá Web, têm acompanhado o programa aí fielmente, Fala Pastor, né, sempre em assuntos em debate, em discussão, né, levando informação em forma de debate, né, eu louvo a Deus por isso. Quero aqui agradecer os senhores, pastor Moisés, pastor Ronaldo, aqui pelo carinho, né, por atender o convite aqui conosco. Deus abençoe. Queria convidar o senhor a dar o seu parecer, dar a sua última fala, o seu abraço aí, depois o pastor Ronaldo, para a gente encerrar aí nosso programa. Foi muito prazeroso participar, né? E o que a gente precisa, de repente até para fechar esse tema, na verdade fechar não, porque ele vai ser muito ainda debatido ainda, né? É que o decreto, querido, ele não quer dizer, ele não te obriga a abrir a igreja, tá? O decreto ele te dá uma condição de abrir a igreja. Você vai avaliar a sua condição, se tem condição ou não de abrir. Por isso que é importante respeitar aquele que conseguiu essa condição de abrir e vai abrir. E nós vamos estar orando para que seja uma bênção. Amém? Igual eu falei, a nossa igreja, nós vamos fazer diferente. Nós vamos aproveitar esse decreto para melhorar a nossa live, para melhorar nossas reuniões, porque hoje a gente pode, dentro, né, de alguns estatutos do decreto, ter até 40 pessoas. Maravilhoso. Porque anteriormente a gente estava preocupado até com as nossas lives com 10 pessoas, né, pastor? A gente estava preocupado porque poderia vir uma fiscalização. Hoje não, hoje a gente tem, através desse decreto, condição de fazer uma boa live, uma boa transmissão e para aqueles que estão se preparando até mesmo um culto para 40 pessoas e às vezes 3 cultos, 120 pessoas, 40 em cada. Então, esse decreto é para isso, para nos dar essa liberdade, tá bom, querido? Ninguém, né, é maluco. Pastor Nitomar não é maluco de que vai abrir de qualquer maneira, ele está se preparando para isso. Pode ter certeza que não tem pastor maluco no Parque Mamucaba não, tá, querido? Ninguém vai rasgar dinheiro, ninguém vai queimar tempo, nada disso. Só vai abrir dentro de um equilíbrio, dentro de uma situação favorável, protegendo todos os membros, protegendo toda a equipe. E nós de fora vamos estar aqui como intercessores para que dê certo. É isso que eu peço a você. Seja um intercessor, seja um profeta, profetize bênção, tá? Porque não tem coisa mais linda e mais especial do que uma igreja aberta, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, tá bom? Que Deus abençoe vocês aí, um restante de semana abençoado e que Deus assim possa nos proteger e nos guardar durante todo esse período aí de pandemia. Pastor Ronaldo, seu abraço aí. Pastor Moisés falou tudo ali na questão do... fez um fechamento, mas eu queria deixar uma palavra a você que está nos ouvindo, as famílias. Crê somente. Em toda a história do povo de Deus, Deus operou, os maiores milagres que aconteceram foi no momento de crise, no momento de dificuldades.
No Egito, Deus operou seus milagres no momento de dificuldade. Deus levantou milagres no momento de dificuldade. Então eu acredito que Deus está levantando um grande milagre, livramento para a sua igreja nesses dias, e que após essa situação, ou no meio dessa situação, nós vamos ver grandes coisas acontecendo. Nós só vemos o milagre quando acontece o milagre. Então Deus está operando através disso. Então você que é um filho de Deus, você que está na sua casa, não se desespere, crê somente, acredite que Deus pode fazer muito mais no meio dessa situação. Amém. Se a gente confiar e acreditar. Deus abençoe, que a graça do Senhor alcance a sua vida, a sua casa, e que a bênção do Senhor seja com você, no nome de Jesus. Amém, pastor, Deus abençoe. Muito obrigado aqui, pastor Jean Carlos, aqui mais uma vez conosco aqui. O pastor vem de manhã, faz o programa Manhã News, vem à tarde às vezes, vem à noite, cobrir aqui o nosso programa. Pastor abençoado. Meu amigo, minha amiga, quero convidar você a pegar o seu copo com água na sua casa e falar com Deus. Eu quero orar, nesta noite para terminar esse programa e abençoando a sua casa, a sua vida e a sua família em qualquer lugar do Brasil. Você que está ligado na Rádio Moriá na web e também no programa Fala Pastor, tá bom? Pega o seu copo com água, vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença neste momento. Meu Deus, com o nosso coração quebrantado diante de Ti, com as nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, arrependidos, meu Deus. Espírito Santo, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. E eu te peço mais uma vez, meu Senhor, que o Teu poder seja manifestado, meu Pai, sobre a vida desta pessoa carente, esta pessoa que sofre, esta pessoa que está enfrentando, meu Deus, nesta crise, meu Deus, a dificuldade financeira. Sim, meu Deus, o problema familiar, problema emocional no seu interior, meu Deus, a depressão, a insônia, o medo, são diversas pessoas que estão enfrentando diversos problemas, meu Deus. Mas eu te peço que em meio à tempestade, meu Deus, o Senhor possa ser o socorro dessa pessoa, possa ser a mão forte para restaurar, meu Deus, e abençoar esse casamento, esta família, esse pai de família, esse sacerdote do lar, esta mãe de família, esse empresário, esse senhor, essa senhora, meu Senhor, esse líder religioso, meu Pai, que a Tua graça e o Teu poder seja, meu Pai, manifestado, de maneira a trazer a cura, a libertação. Pai, abençoa, repreenda, meu Deus, da vida desta pessoa, todo espírito de morte, de doença, de problema, de maldição, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, consagra esse copo com água, derrama sobre esta água a Tua presença, o Teu poder, e quando esta pessoa beber, ela não beba apenas de uma água natural, mas ela beba da água da vida, meu Pai, num ato de fé, simbolicamente ela receba a cura, a saúde, a paz no seu interior, na sua alma, meu Deus, e receba em si a vida, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Pois bem, meu amigo, você pode fazer uso da água. Chegamos ao final. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia e da sua audiência, e até amanhã, quinta-feira, se Deus o permitir, no mesmo horário, em o nome de Jesus. Um forte abraço. A sua rádio na internet. Eu tô ouvindo.